céu e a terra. Irmãos, amém. Que Deus nos dê nesta noite uma palavra muito especial. Segunda-feira nós tivemos um louvor aqui muito especial. Louvor, participou de um louvor muito especial. Um louvor de gratidão a Deus pelas nossas vidas. Esteve conosco na nossa vida. Louvando e glorificando o nome de Jesus. E veio hoje compartilhar. Eu tive o privilégio de louvar o Senhor ao lado dele, a princípio. Foi muito bom, muito agradável. A presença de Deus veio conosco, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aí nós estamos lembrando que Jesus trazendo outro personagem. É importante para trazer a palavra nessa noite. Só um minutinho. Mas como nós já trouxemos pessoalmente online, e evidentemente que houve um custo para isso, né? Então nós fizemos diferente aqui. Nós vamos trazer um personagem importantíssimo da Igreja Presbiteriana do Brasil para pregar para a gente, mas um vídeo. Né? Eu tive a oportunidade de vir aqui para assistir, sem ser esse sábado sobre retrasado, a palavra do pastor Hernani, no programa Verdade e Vida. Alguém assistiu? Verdade e Vida. Eu achei tão impressionante a palavra, tão importante. Já que evidentemente eu poderia vir aqui e pregar a palavra, mas quem sou eu para poder pregar da maneira como o Hernani prega, o pastor Hernani prega. No nome de Deus, um doutor em pregação. E eu achei muito mais da minha parte trazer a palavra que ele pegou, porque foi uma palavra extremamente ungida. Uma palavra extrema orientação para os nossos dias. Então nós vamos pensar no coração dele e depois nós vamos comentar aqui com a igreja. Desde que ele pregou para o Brasil inteiro. Mas nós vamos ouvi-lo e quero que você ouça, veja e veja sempre que ele está falando para você. Essa palavra tem a ver com a tua vida, com a minha vida, com a vida dessa igreja. E nós vamos ter um processo de atenção. Depois de terminar a palavra em 16 minutos, nós voltamos aqui e faremos alguns comentários a respeito desta palavra para a nossa vida, para a nossa igreja. Amém? Amém. E a palavra que ele pregou foi o Pentecostes, que está lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 42. Eu vou ler essa palavra antes de nós termos a pregação dele. Atos capítulo 2. Só abre também a portinha, porque eu tenho que digitar a luz acesa, pode ser que é fácil. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pensaram falar em outras línguas, segundo o Espírito nos concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, entre todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuíam de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, negros, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capatócia, Pontos e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e domamos daqui se Basília. Todos judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as bandeiras de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os 11 e a 30 voz, advertiu
ouvindo descansando sobre esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do Evangelho. E acontecerá nos últimos dias do Senhor, que derramará do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramará do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verá os israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, verá e provando cuidados diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, dentre vós, como vós não sabeis. Sendo este, entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele detido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim, e assim do Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e ensinar-ás de alegria a tua presença. Irmãos, sempre que me dizemos claramente a respeito do pecado da vida, que não morreu foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referindo-se à ressurreição de Cristo, que nem foi desde minha morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. É esse Jesus, Deus ressuscitou, porque todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, pela graça de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou este que verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungindo-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependai-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós santos é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor ajudá-los chamar. Com muitas palavras, com muitas vezes palavras, nós testemunho e exaltamos dizendo: salvai-vos da geração perversa. Então, os que não aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma classe naquele dia de quase 3.000 pessoas. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um grande privilégio poder retornar à sua casa para partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Este é o nosso compromisso, levar a mensagem do Evangelho a toda a nação brasileira. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante: o Pentecostes, o derramamento do Espírito. Nós vamos tratar do tema proposto para o programa de hoje, que é o Pentecostes, o derramamento do Espírito. E vamos tratar desta matéria à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versos de 1 a 42. O Pentecostes foi um marco na história da igreja, um divisor de águas na história do cristianismo. Jesus Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo desceu à terra. Jesus enviou o Espírito para ser o outro Consolador, para estar para sempre com a igreja. O Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E diz a Bíblia que os 120 discípulos estavam no cenáculo, perseverando unânimes em oração, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Diz a Escritura que, estando eles reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Precisamos, em primeiro lugar, examinar esta descida do Espírito Santo. É importante que Lucas, ao relatar este fato, usa dois símbolos do Espírito. O Espírito veio como um vento impetuoso. O vento é um símbolo do Espírito. E este símbolo retrata três verdades. Primeiro, o vento é livre, ele sopra aonde quer. Segundo, o vento é soberano. O homem pode medir a velocidade dos ventos, mas o homem não pode impedir que os ventos soprem. Terceiro, o vento é misterioso, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Em outras palavras, o Espírito Santo é livre. Ele sopra onde nós jamais imaginaríamos que ele iria soprar. Ele sopra onde nós não sopraríamos. O Espírito Santo sopra na rua, no hospital, em casa, na igreja, num campo de futebol. O Espírito Santo é soberano, porque a obra dele é eficaz, é irresistível. Ele sopra onde quer. Mas é misterioso porque nós não conseguimos compreender toda a obra que o Espírito Santo realiza no coração do homem, transformando facínoras em santos, pegando o homem na sarjeta e o levantando como príncipe. Esta é uma obra gloriosa do poder do Espírito Santo de Deus. Mas também o Espírito Santo vem em línguas como de fogo, e também o fogo é um símbolo do Espírito. E isso traz para nós 4 figuras. O Espírito Santo, como fogo, ele ilumina. Como fogo, ele purifica. Como fogo, ele aquece. Como fogo, ele alastra. O Espírito Santo vem para nos mostrar a verdade. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele aponta para Jesus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, não apenas está iluminado, mas o Espírito Santo nos convence de pecado e nos leva à santidade. Mais do que isso, o Espírito Santo nos aquece, inflama a nossa alma de zelo por Deus, de amor por Jesus, de sede de santidade. Mais do que isso, o fogo do Espírito Santo alastra, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele sai para testemunhar, para evangelizar, para proclamar as boas novas da salvação, e isso influencia o meio onde ele vive. Outro fato importante no Pentecoste foi o fenômeno das línguas. Diz a Bíblia que as multidões presentes em Jerusalém, judeus que moravam em diversas regiões do império, falando diversos idiomas e dialetos, ali presentes em Jerusalém, escutam os discípulos falando em outras línguas as grandezas de Deus, e cada um os ouvia em sua própria língua. Foi um milagre da fala e foi um milagre da audição. É bem verdade que o fenômeno das línguas em Atos, conforme entendemos, é distinto do fenômeno das línguas em Corinto. Aqui em Atos, línguas é profecia, é pregação, é palavra de Deus para os homens. Em Corinto, línguas é oração, é palavra do homem para Deus.
Aqui em Atos dos Apóstolos, todos falaram, os discípulos todos falaram em outras línguas as grandezas de Deus. Em Corinto, línguas é um dom espiritual e nem todos falam. Em Atos dos Apóstolos, não houve necessidade de interpretação. Em Corinto, as línguas são ininteligíveis e, a não ser que haja intérprete, a pessoa não pode falar na igreja. Em Atos, línguas foi uma evidência de que estavam cheios do Espírito Santo. Em Corinto, o dom espiritual de línguas não é evidência da plenitude do Espírito Santo, pois a igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja imatura espiritualmente, e os crentes falavam em línguas. Mas, em Atos dos Apóstolos, as línguas eram faladas por todos. E aquele foi um fato que aconteceu pontualmente, não se repetiu mais. Ou seja, as línguas de Atos, elas não se repetiram, mas em Corinto, como um dom espiritual, é um dom para edificação e deva se perpetuar ao longo da história da igreja, porque a última palavra de Paulo sobre este assunto é: não proibais o falar em línguas. Mas qual foi a reação da multidão em relação ao fenômeno extraordinário do Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu como um vento, como línguas de fogo, onde os discípulos falavam em outras línguas as grandezas de Deus. Quando a multidão se ajuntou, aconteceram 3 reações. Primeira delas, ceticismo. O que quer isso dizer? Segunda reação, preconceito. São galileus. Os galileus eram recebidos em Jerusalém com desprezo, com acepção, como se fosse gente de segunda classe. E a terceira atitude da multidão foi zombaria. Não, estão bêbados, não sabem o que estão falando. Mas, se o milagre não pôde iluminar a mente da multidão, é importante entender que nesta hora entra a pregação do apóstolo Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você. Numa geração que procura tanto milagres, que corre tanto atrás de milagres, tão embriagada por milagres, o milagre é um sinal do poder de Deus, mas o milagre não é o Evangelho. Nós não podemos substituir a pregação do Evangelho pela busca de milagres, porque as 3 gerações que mais viram milagres na história, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos, foram gerações incrédulas. É a pregação do Evangelho que tem o poder de tocar os corações e converter os corações a Cristo. É por isso que nós vamos ver agora a pregação do apóstolo Pedro. Primeiro, Pedro se levanta em Jerusalém para explicar que aquele fenômeno não era embriaguez, sendo aquela a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. O que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias, depois dessas coisas, do arrependimento do povo, da preparação do povo, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ou seja, o Espírito Santo vem quebrando barreiras, preconceitos sexuais, é sobre o filho e a filha. Barreiras etárias, é sobre o jovem e sobre o velho. Barreiras sociais, sobre os servos e sobre as servas. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre toda a carne, não toda a carne quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Ou seja, Deus derrama do seu Espírito não sobre todos, sem exceção, mas sobre todos, sem acepção. Ou seja, jovens e velhos, homens e mulheres, doutores e analfabetos, servos e chefes, todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro se levanta para pregar, o sermão dele tem algumas características. Em primeiro lugar, o sermão dele foi cristocêntrico quanto ao seu conteúdo.
Pedro falou sobre a vida de Jesus, como Deus aprovou a Jesus com sinais, prodígios e milagres. Falou sobre a morte de Cristo, dizendo que a morte de Cristo não foi um acidente, mas uma agenda do céu. Falou sobre a ressurreição de Cristo, mostrando que se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Falou da ascensão de Cristo, como Ele está agora no trono, de onde intercede por nós, de onde Ele reina soberano em todo o universo. E finalmente Ele falou também do senhorio de Cristo. Aqueles que vocês crucificaram com mãos de iníquos, disse Pedro, Deus o constituiu em Senhor e Cristo. Nós não podemos pregar hoje panaceia, pregar uma mensagem para agradar o auditório. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar Cristo. Cristo é a essência da pregação apostólica. Mas a pregação de Pedro não foi apenas cristocêntrica quanto ao seu conteúdo, ela foi clara acerca das suas exigências. O apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Não há pregação bíblica sem tocar na ferida, sem apontar o pecado, sem exigir mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de emoções, sem arrependimento. Mas a pregação de Pedro também foi específica quanto à promessa. Promessa com respeito ao passado, remissão de pecados e promessa em relação ao futuro, recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas, finalmente, a pregação de Pedro foi vitoriosa quanto aos seus resultados. Diz a Bíblia que quando Pedro, então, está pregando, a multidão tem o seu coração compungido e pergunta o que nós vamos fazer. E Pedro responde que eles deviam se arrepender, que eles deveriam ser batizados, que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que a resposta foi que naquele dia, quase 3.000 pessoas são convertidas, batizadas e agregadas à igreja. Uma pregação no poder do Espírito Santo é uma pregação que produz resultados para a glória de Deus. Mas, finalmente, agora nós vamos ver qual é a atitude de uma igreja cheia do Espírito Santo. E Atos 2, 42 a 47, vai mostrar as marcas desta igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que fica andando atrás das novidades do mercado da fé, não é aquela que corre atrás de milagres, de coisas sensacionalistas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja firmada na palavra de Deus, fiel às Escrituras. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração, é uma igreja que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que quer ter comunhão com Deus. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão, onde há um só coração, uma só mente, um só propósito, uma só alma, onde os irmãos têm prazer de estarem juntos na casa de Deus, de casa em casa, tomando as suas refeições, onde há harmonia, onde há paz, onde há comunhão entre os próprios irmãos. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde tem temor de Deus e os sinais e prodígios de Deus. Hoje carecemos de uma igreja que tenha reverência, uma igreja que respeite a santidade de Deus, pois uma igreja que se curva diante da majestade de Deus, esta é a igreja que experimenta os prodígios e milagres de Deus. Mais do que isto, esta igreja é uma igreja que louva a Deus, e esta igreja conta com a simpatia do povo. O culto desta igreja é uma festa, é uma celebração, é uma empolgação, é uma alegria. Este povo louva a Deus com entusiasmo e é um povo que conta com a simpatia do povo. Ela é santa, sem partir para a santarronice. Ela é pura, sem ser farisaica. E por isso diz a Bíblia que dia a dia o Senhor acrescentava a esta igreja os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja não é obra humana, é obra divina. Quando a igreja leva Deus a sério, Deus a faz crescer. Quando a igreja tem qualidade, Deus produz nela quantidade. Eu quero orar com você. Nós hoje precisamos do derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes foi único, como o Calvário foi único.
Mas depois do Pentecostes, nós podemos experimentar novos derramamentos do Espírito, nova plenitude do Espírito, sendo cheios do Espírito outra vez. E nós precisamos do Espírito Santo para vivermos uma vida digna de Deus, para vivermos anunciando com autoridade e poder o Evangelho de Jesus Cristo, para vivermos uma vida digna da gloriosa vocação com que fomos chamados. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo venceu a morte, voltou ao céu, está reinando, há de voltar, mas Ele enviou o Espírito Santo para estar para sempre conosco. E agora, Senhor, enche-nos do Teu Espírito para vivermos uma vida digna do glorioso Evangelho da Graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas essa água não pode ser levada à frente sem todos os receptores do Espírito Santo. Primeiramente, como fez. Segundo, como reparação da água de salvação. Mas isso não começa. Deus prepara aqueles que estão. Deus que participam dos caminhos. Deus trabalha com as pessoas para que as pessoas possam produzir aquilo que está no coração. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós temos o seu povo. Deus está trabalhando em você agora. Mas é necessário que cada um de nós possamos buscar esse valor. Através do que é de oração. Através de uma vida de presença de estar com você. Você tem que buscar isso. Essa igreja precisa disso. Quanto que tem anos que cresceu para o crescer? Porque ele bem colocou. Como é que igreja aparece? Ela aparece naturalmente, não forçadamente. Aparece naturalmente. Mas para que crescer? Eu só digo para isso. Se nós tivermos 50 sábios, tá bom? Tá bom? Quem sabe? Quem é 50? 500, quem é 100? 1000, quem é 500? Foi um limite. Nós somos escolhidos por Deus, irmãos por Deus, para esse trabalho. Para falar do amor de Cristo, porque aonde Jesus Cristo é, seja uma vida individual, familiar, social, abundâncias. E nós não podemos ser crentes, espectadores. O que é crente espectador? É ver o que o Senhor está fazendo através de outras vidas. Nós temos que ser crentes vivenciados na palavra, vivendo a palavra, atuando na palavra e para a palavra. E Deus quer fazer isso em cada um de vocês, em cada um. Nós precisamos viver com essa intensidade a amor de Cristo, para que a obra dele se conclua, para que na sua vida a obra se conclua. Eu quero estar na presença do nosso Pai querido. Eu juro. Assista, só para aqueles que deverem o amor pelas almas. É impossível para um crente viver sem amar as almas perdidas. É impossível a crente se colocar à disposição para servir ao Senhor nas vidas que precisam ser ensinadas orientadas.
pode tirar. O primeiro estado nosso, estamos felizes em céu. Estamos hoje em 26 séculos. Queremos esse céu de purificar. Queremos disputar esse céu. Gostaríamos de estar estudando esse ano com no mínimo 12 séculos. Significa que cada participante de sábado daqui, cada um, precisa ter no seu coração esse fogo de crer na sua sala venha ter pessoas que não têm preço que participem da amor de Cristo. Você precisa ter isso. Não basta o funcionário querer, não basta o pastor querer, não basta os pastores querer. Você tem que ter. O ministério da igreja, o ministério da igreja direto que não fica bom aqui. Nós temos sucessão de sacerdotes para pregar o evangelho. Tivemos um evento lá na sexta-feira. Isso também foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Há 12 anos para pregar o evangelho. Glória a Deus. Nós tínhamos lá 32 pessoas. E dessa igreja, uma melhoria. Nós disponibilizamos a Deus. Quantos foram esses irmãos? Os irmãos já estão puxando esse orelha. Eles estão puxando esse orelha. Você bem quer que você não se vê. Vocês não se não acreditam nisso. 33, 0, 12. Se tivéssemos 100, não é de matemática. Se fosse 100, já daria quantos? 50. Temos 50 pessoas salvas em Cristo. 50, meus amados. Somos 12. Foi 12? Então, será apenas. A Bíblia diz, quanto vale uma alma? Nós somos chamados, nós somos na igreja, somos ovelhas. Senão, ela não precisa ser pastor. Ele não se constitui de pastor, para ser pastor. Nós somos espectadores, no reino de Deus, no poder de Deus. Não foi consagrado para ser pastor. Até a segunda-feira, 60 anos. Porque tem 3 anos de pastor. Não foi consagrado para ser pastor. Para ser um pastor espectador. Eu costumo ter nas salas para evangelizar. Porque Deus vai abençoar ricamente a sua vida. O pastor Manuel sabe muito bem. Quando nós vivemos o evangelismo, nós entramos em comunhão. Mas quando a gente vai evangeliza, a gente começa a tratar as outras outras. Você reparou? A igreja que não atua no poder de Deus começa a tratar as outras outras. Célula que não multiplica amor. Nós precisamos viver isso. Nós temos o CEP. O CEP é outro ministério nosso aqui que evangeliza de forma indiana. Nós vamos aulas de música, nós vamos aulas de informática, nós vamos fazer as salas, nós temos um ambiente agradável. Vamos colocar banners nas salas para poder falar indiretamente do amor de Cristo para as pessoas. Essa igreja se propõe, essa igreja evangeliza o discípulo. Você tem que entrar nessa luta. Nós não somos uns soldados aguardados sem ter o que fazer. Nós somos soldados de Deus. Você é um soldado de Deus, você é um soldado de Deus. Você foi chamado para esta obra. E esta obra tem que ser concluída na sua vida. Eu almejo que essa igreja tenha 10 mil membros, 20 mil membros. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa cidade. O Mário Azevedo falou para nós aqui, adorável. Vocês seriam referência não somente nessa cidade, mas nesse país. A igreja presbiteriana Vila D'Água tem que ser referência.
Porque na hora que nós partimos desse mundo, Deus te chamar e Deus me chamar, eu quero ouvir. Sabe o povo fiel? Eu ouço o seu Senhor. Eu estou querendo dizer para você, minha irmã, que se você não for um crente envolvido na obra de Cristo, eu sou responsável. Eu sou responsável. E eu vou ter que responder por tua vida diante de Deus. Eu vou ter que responder por tua vida diante de Deus. Eu quero que você saiba disso. Quando eu chegar diante do meu Senhor, Ele vai me perguntar o que eu fiz com vocês. Para isso Ele me pôs aqui. Para isso Ele me deu a condição de reverendo pastor. E nós não podemos deixar essa vida sem vivermos o Evangelho. Porque o Evangelho é o amor de Cristo. E o amor de Cristo se vive o amor. É impossível você viver o amor introspecto sobre você. É impossível. Nós temos que ser uma igreja que faz a diferença. Em nome de Jesus. É por isso que eu trouxe essa palavra. Porque ela foi muito impactante para mim. Uma igreja que vive o amor de Cristo. Que fala do amor de Cristo. Você tem que falar desse amor. Eu tenho que falar esse amor. Eu tenho sido relapso. Porque eu não tenho falado o que não convém. Você, deixa com você mesmo, com Deus, no seu tempo de oração. Nós precisamos mudar, transformar esse mundo que nós vivemos, falando do amor de Cristo. Deus nos deu as ferramentas. Ele já nos capacitou com as ferramentas. Antigamente eu falava isso e eu me indignava quando o povo de Deus não evangelizava. Aí eu pensei comigo, eu vou ser pastor então. Porque sendo pastor eu vou poder passar isso para os meus irmãos. Mas depois que fui pastor eu entendi outra coisa. Que não basta falar. Tem que ter um ferramental. E o ferramental é nós crermos que Deus age em nós e através de nós. E segundo, que Ele nos deu a possibilidade com as células e as nossas reuniões de evangelismo. Que dia vai ser, pastor, nosso encontro aqui? 23 às 20 horas aqui. Todas as células reunidas aqui. Todas as células. Todas. E todo mundo. Nós vamos estar juntos aqui para conversar sobre isso. Para conversar sobre isso. Nós vamos estar ouvindo e falando sobre isso. Nós precisamos encerrar esse ano com multiplicação. Eu não aceito passar mais um ano vendo. Nós passamos 2 anos em treinamento. Esse ano já é ano de ação. Eu não concebo a ideia de entrarmos em 2013 sem multiplicação. Dia 1º, aqui na igreja, sábado, nós vamos ter um curso que vamos dar para líderes. Os integrantes das células estão convocados. Nós vamos convocar alguns mesmo. Outros serão convidados. Se você deseja participar dessa obra, se você deseja que Deus faça em você esta obra, vem para cá para participar conosco desse curso. Sábado de manhã, talvez sábado à tarde. Acho que só de manhã resolve, mas talvez sábado à tarde. Nós estamos gerando as ferramentas. Mas ferramenta sem uso não vale nada. Eu sei que se eu pegar o violão agora, ou o teclado, vocês vão tudo embora correndo. Mas se o Luciano pegar, a gente vai ouvir e vai saborear. Não é verdade? Não é verdade? Deus capacita-nos a essa obra. E Deus quer capacitar você e a mim para termos uma igreja viva. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Do poder de Deus. E quando eu falo igreja, não são essas 4 paredes. É você e eu, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Deus vai te encher, minha irmã. Deus vai te encher, meu irmão. Deus quer te encher, meus irmãos. Deus quer fazer uma obra em tua vida, transformar a tua casa, transformar a tua família, transformar essa igreja. Mas é necessário que a gente primeiro creia e se disponha.
creia e se disponha. E eu quero dizer para você que eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu quero que vocês vão comigo. Eu vou. E quero vocês comigo. Nós vamos pregar esse evangelho aos 4 cantos da terra. A Igreja Presbiteriana Filadélfia de Curitiba será referência em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Naquela noite, quando Pedro se levantou e falou para aquelas pessoas que elas tinham que entender, que elas tinham que se arrepender, que elas tinham que compreender a vontade de Deus, 3.000 almas se converteram. E Pedro não fez apelo. Ele só disse: arrependei-vos, entregue a tua vida a Jesus, Ele agirá em você e através de você. Nós queremos ver essa igreja crescendo para a honra e glória do nome de Jesus. E você será usado por isso. E quando chegar lá na glória, você vai ouvir do seu Senhor, do nosso Senhor: entra, servo e serva, ao gozo do seu Senhor. Pois você cumpriu aquilo que eu te chamei para cumprir. Em nome de Jesus. Fique em pé. Vamos orar. Cadê o Luciano? Saiu? Vem cá, Luciano. Eu quero que você, nesse momento, compreenda e entenda que Deus quer fazer uma obra em você. É impossível que Deus faça uma obra em outras pessoas se primeiro não fizer em você. É impossível. É impossível Deus agir sem primeiro agir em você. Só que se você não quiser, a palavra é clara quando diz que Deus levantará outras pessoas. Eu tenho orado para que Deus te abençoe ricamente. Todo culto eu oro para que Deus te abençoe. Mas eu não quero que você seja abençoado, abençoada, por ser abençoado. Pode começar a soltar um cântico. Eu quero que você seja abençoado e abençoado para que Deus possa usar você, usar a tua casa. Abra as portas da sua casa. Abra as portas do seu apartamento. Abra. Deus não vai mandar nada que você não possa fazer. Deus não vai te colocar em nenhuma obra que você não possa realizar. Deus vai usar você do jeito que você é. Operar em você do jeito que você está. Deus é Senhor do seu coração e conhece a sua vida. Essa noite, Deus estará derramando o poder do Espírito Santo sobre você. Se você deseja participar dessa obra, se você deseja ser o precursor nesta igreja, o que é precursor? Os primeiros. A palavra diz lá em Atos que essa palavra foi para aqueles homens, para aquelas pessoas e para quantos ainda iriam vir. Nós somos os que estamos aqui recebendo essa palavra, mas somos os precursores de muitos que ainda virão. Muitos virão. Portanto, esse poder do Senhor agora, o fogo do Espírito Santo, é para batizar você, não com batismo de salvação. Você já é salvo, louvado seja o Senhor. Mas é para te encher de poder. Poder que vem do alto, para te capacitar. Para você receber o dom do Espírito Santo, para você falar de Cristo com ousadia, com coragem e principalmente com amor. Levanta a sua mão para cá assim. Os que quiserem. Os que quiserem. Os que quiserem receber essa autoridade de Deus para fazer a obra do Senhor, levanta a sua mão assim. Os que quiserem. E você receberá nesse momento esse poder de Deus para você ser usado pelo Senhor. Usado pelo Senhor. E a fé que está no meu coração nesse momento, a esperança que está no meu coração nesse momento, a certeza de que Deus estará operando com seus sinais, prodígios e maravilhas na tua vida, se cumprirá agora e por onde você for. Deus, nós somos teu povo, pequenos, limitados,
como era também aqueles discípulos do Senhor lá no Pentecostes. Eram homens e mulheres pequenas também, incultas, simples, mas estavam ali, Senhor, dispostas a serem usadas pelo Senhor. Naquela noite o Senhor os encheu com poder. O Senhor os encheu com poder. E eu quero agora, meu Deus, em nome de Jesus, suplicar que o Senhor venha derramar o seu poder sobre todos nós. Poder esse que vai fazer com que cada um aqui seja ousado, ousada, destemido, destemida, corajoso, corajosa. Que irão, ó Pai, não somente operar os teus sinais, prodígios e maravilhas, mas estarão, ó Pai, vivendo por fé. Então, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que aqui está, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, honrado na sua vida. Deus Todo-Poderoso, enche o teu povo com o teu poder agora. Enche o teu povo com poder agora. Enche o teu povo, Senhor, como o Senhor encheu lá no Pentecostes. Enche o teu povo, pois nós queremos sair daqui agora, Senhor, renovados, como um renovo que nasce, Senhor, para que possa brotar vida e vida abundante em cada um que aqui está, em cada família, e extensivo, meu Deus, aos que não puderam vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre vocês. Que os dons insondáveis do Senhor estejam sobre vocês. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre vocês. Que o Senhor possa, através das suas muitas misericórdias, abençoar vocês. E que essas misericórdias se renovem a cada manhã na sua vida. A cada manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre vocês. E que o poder do Altíssimo recaia sobre você, trazendo paz na sua vida, paz no seu lar, paz onde você estiver. E que os dons do Espírito Santo estejam sobre vocês, capacitando-os para toda a obra que o Senhor os enviar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.